Vamos lá, com o Lucas Silva aqui que esperou. Ô Lucas, como avaliar essa derrota de hoje? Até em alguns aspectos parecida com a do Ceará, tirando o que aconteceu aí de Wilton Pereira Sampaio, né? Boa noite. Boa noite. Acredito que a arbitragem teve uma grande influência hoje no nosso jogo. Eu vejo o Cruzeiro fazendo um bom primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, a gente iniciou bem, mesmo a gente sofrendo um gol, e a gente teve uma boa reação, fazendo 2-1. E aí acredito onde o Wilton teve uma influência grande na partida, usando um critério que ele não estava tendo durante todo o jogo. E onde foi solicitado no VAR, poderia ter sido solicitado para nós no primeiro tempo um possível pênalti. Enfim, fica a nossa indignação aqui. Até acho um bom árbitro, mas hoje ficou a desejar. Ô Lucas, esse lance que você fala do primeiro tempo é aquele no Christian, dentro da área. Ele comentou se teve algum toque, foi até um toque parecido, né? Matheus Pereira no Zé e o defensor do Santos no Christian. O Wilton chegou a falar alguma coisa ou eles têm uma empáfia tão grande que eles são soberanos, os deuses do futebol? E teve tanto no Christian como também no Kaique, foram dois lances ali dentro da área. E na hora eu conversei com ele para ele poder me explicar o que estava acontecendo, porque eu estava ali perto no rebote e via a jogada acontecendo. E aí acredito que teve um toque ali sim. E aí questionando ele, para ele poder ir lá ver, para ele poder analisar, para ele ver com os próprios olhos na TV e aí tirar as conclusões, não deixar falarem para ele o que aconteceu. E aí ele disse que foi checado e que estava tudo ok, então fica a nossa indignação aí nesse sentido também. Ô Lucas, segunda derrota seguida em casa, né? Como fazer para se reconectar aqui diante do torcedor? É claro que o próximo jogo é fora, tem que recuperar os pontos, mas para não acontecer, às vezes, uma desconectada ali, né? Às vezes matar o lance, e em alguns momentos também não vai ser possível que estava com amarelo, né? Se alguém fizesse falta ali, do jeito que o critério estava, era expulsão, mas só para ficar ligado o tempo inteiro. Acredito que mesmo com as derrotas em casa, a gente tem tido boas atuações. Uns detalhes que no futebol a gente não pode deixar de lado, que é crucial. Em contra-ataques que contra o Ceará e também contra o Santos, e que foi um fator decisivo. Fica a nossa lição aí para o segundo turno. Como vocês encaram essa derrota hoje diante do Santos, pensando no próximo desafio contra o Mirassol? E eu gostaria que você falasse também sobre a arbitragem, se a arbitragem interferiu no resultado do jogo. Eu vejo que a gente queria muito fechar esse primeiro turno com chave de ouro, não aconteceu, mas a gente tem um segundo turno inteiro para a gente conseguir dar uma boa resposta, como a gente fez no primeiro turno, para a gente brigar ali na liderança. E acredito que o arbitragem com certeza teve um fator decisivo hoje aqui. O Wilton, muitos critérios que ele usou em alguns lances, outros não, e aí acredito que também foi um fator decisivo na partida hoje. Lucas, rapidinho. O Cruzeiro pós-mundial chegou com 2 goleadas contra Grêmio e Juventude, e depois teve essa sequência de jogos sem vencer. O que na visão dos jogadores tem acontecido para ter essa mudança tão drástica assim na sequência de resultados? Acontece, esse é o futebol, a oscilação também vai acontecer. Tivemos aí momentos altos, momentos baixos, e também a gente não deixou isso nos abalar. Tivemos uma grande resposta contra o Botafogo fora, contra o Ceará, contra o CRB fora também. Então, reconhecer também o nosso bom primeiro turno que nós fizemos, uma semana para a gente trabalhar e voltar com intensidade total no segundo turno. Lucas, queria que você falasse se com essa derrota hoje, mesmo com o Cruzeiro atuando bem, uma boa parte do jogo, fica alguma lição para a sequência da temporada? E queria que você falasse também sobre esse jogo contra o Mirassol, um adversário que está bem também no Campeonato Brasileiro. A gente tem que estar atento a todos os detalhes. Jogos que a gente coloca muita intensidade em casa e que às vezes a gente não consegue concluir bem todos os nossos ataques. A gente não pode dar brecha para o adversário, que eles também têm qualidade, e a hora que chegam, fizeram o gol. E a gente tem que ter atenção, uma lição essa que fica,
mas também enaltecer nosso primeiro turno, que foi muito bom. Ô Lucas, muito se falou nos últimos dias sobre a dificuldade que o Cruzeiro apresenta contra times muito fechados, mas nessas derrotas contra Ceará e Santos, o time sai na frente e acaba tendo a dificuldade, cria muito, sai na frente e acaba tendo dificuldade de segurar o resultado. O que você pode dizer sobre isso? Acha que o que o Cruzeiro tem que melhorar? Como explicar essas duas viradas sofridas em casa? Não perder a atenção, não perder o foco, porque em lances que o adversário nos ataca, a gente acha que não vai dar em nada e acaba sofrendo, a gente sofrendo o gol. Então acho que é uma lição aí que a gente leva para o segundo turno.